Sejam todos bem-vindos ao Metaverso Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou resumir a terceira edição do Superman Absoluto. E a história desta terceira edição começa com mais uma narração do Kal-El, o Superman Absoluto, no planeta Krypton 6 anos atrás. Aonde o jovem adolescente Kal-El revela que ele não se destacava na classe atlética nem na classe científica, mas ele estava feliz em fazer parte da classe trabalhadora. E ele também era feliz nas Terras Vermelhas, porque as únicas pessoas que ele gostava no planeta estavam lá, e essas pessoas eram os seus pais. Era ali que ele pertencia. Além disso, ele também revela que adorava explorar as planícies e as montanhas de Hal, uma estrutura natural rochosa do planeta Krypton que parecia com cristais. E em um desses passeios para acampar com os seus pais, nas montanhas de Hal, eles revelam que a professora contou-lhes sobre o Kal-El escrever os seus próprios relatórios, ao invés de usar a inteligência artificial luminária, que é um tipo de biblioteca que contém todo o conhecimento da Liga Científica do planeta Krypton. E com isso Kal-El estava a quebrar uma tradição kryptoniana de 3000 anos. Mas a Lara e o Jor-El estavam orgulhosos dele e dizem para ele continuar assim. Eles não se importam com as notas impostas na escola, eles importavam-se mais com a bondade e a inteligência do seu filho. Ele deveria buscar fazer o que gosta, ou o que ama. Assim, ele seria imparável. O Kal-El ainda não sabia o que queria fazer quando crescesse, mas sabia que queria ficar ali, nas terras vermelhas do planeta Krypton. O grande problema é que isso não seria possível, porque o planeta Krypton estava condenado. Inclusive, Jor-El não estava ali só para mais um acampamento em família. Ele também queria recolher amostras daquelas rochas para as testar. Além disso, naquela mesma noite, o jovem Kal-El também ouviu os seus pais a chorarem. Na página seguinte, o Kal-El diz que nos dias seguintes à viagem deles às montanhas de Hal, os seus pais continuaram com os seus trabalhos. Em casa, o Kal-El percebe que a sua mãe estava sempre a trabalhar em algo na sua garagem e o seu pai continuava a trazer pedras solares do trabalho para casa. Em uma noite, o Kal-El vai até à garagem e ouve o seu pai, Jor-El, a dizer que a sua prova era irrefutável e ele queria apresentá-la aos clérigos da Liga Científica o mais rápido possível. Porém, a Lara diz que os clérigos da Liga Científica vão ignorá-lo, ou pior, vão condená-lo como herege. E não dava para argumentar com essas pessoas que não respeitam o direito deles terem voz. Após isso, o Kal-El ouve o latido do lado de fora do seu cão Krypton. E quando ele sai para ver o que estava a acontecer, ele encontra vários animais mortos no chão, meio apodrecidos, com um estranho gás verde saindo de dentro deles, deixando o Kal-El surpreso com o que estava a ver. Depois disso, a história mostra o Kal-El no dia seguinte de manhã a sair na sua overbike, onde ele encontra pelo caminho a mesma situação da noite anterior, como, por exemplo, plantações murchas, animais mortos e lagos envenenados, entre outras coisas. Mas as notícias oficiais da Liga Científica diziam que o que estava a acontecer eram problemas causados por vazamentos de gás natural, coisas normais, e não era para a população se preocupar. Uma semana depois do acampamento em família do Kal-El, ele faz uma excursão de comboio com a sua turma até Kendor. E ao longo do caminho eles passam por um acidente de comboio. E a partir desse momento o Kal-El decidiu escrever com as suas próprias palavras sobre tudo o que viu durante o caminho. E depois enviou o artigo para o quadro de notícias da sua escola. Mas quando o Kal-El chegou a Kendor, tudo o que tinha escrito já tinha sido retirado do quadro de notícias da sua escola. Além disso, todas as suas anotações foram remotamente apagadas e posteriormente uma reunião com os seus pais foi marcada. Uma reunião que eles nunca chegaram a ir.
Ainda em Kendor, a excursão da escola leva o Kal-El até ao Salão da Sabedoria no alto do prédio da Liga Científica, mas ele não encontrou nenhum dos clérigos da Liga Científica por lá. O que ele acabou por encontrar foi o seu pai Jor-El a ser arrastado por 3 oficiais da Guilda da Lei, enquanto Jor-El gritava que todos estavam em perigo e que ele precisava de falar com os clérigos da Liga Científica, mas os oficiais diziam que ele era um herege. Ao ver essa situação, o Kal-El corre até ao seu pai para tentar ajudá-lo. No entanto, Jor-El pede ao seu filho para ele correr de volta para casa o mais rápido que ele puder, para avisar a sua mãe. Mas para piorar a situação, nesse mesmo momento, um dos oficiais bate no Jor-El com um taser, deixando-o inconsciente. E ao ver essa situação, como é óbvio, o Kal-El tenta lutar, mas os oficiais simplesmente o empurram, deixando-o sem nenhuma opção, senão correr o mais rápido que pode até à sua casa, aonde ele conta a Lara tudo o que aconteceu. E ao descobrir isso, a Lara corre para a sua garagem para pegar uma arma e para vestir um traje espacial super tecnológico, igual ao que o Superman absoluto usa, que contém a inteligência artificial Sol. E depois de estar devidamente equipada, a Lara vai até à central da Guilda da Lei em Kendor, onde ela e o seu cão Krypton entram em confronto com os oficiais, com a Lara a usar a sua arma de lava contra os oficiais, mostrando que ela não está para brincadeiras. Enquanto no meio de todo aquele caos, o seu cão Krypton invade o bloco de celas, usando para atacar os oficiais e para se proteger, uma espécie de capa vermelha, feita de poeira de pedra solar. E depois de um grande confronto com os oficiais e com as defesas da central da Guilda da Lei, que são drones com o formato de esferas com espinhos, a Lara, em uma cena muito épica e estilosa, finalmente consegue chegar até à cela onde estava o Jor-El para o libertar. E ao mesmo tempo em que tudo isso acontecia, o Kal-El começa-se a questionar porque é que não tinha mais oficiais nos escritórios centrais de advocacia de Kendor para conter a invasão da sua mãe. O lugar deveria estar cheio de tropas de choque, juízes, entre outros. E para entender a situação melhor, ele usa o código de acesso de um dos guardas caídos para poder entrar em um dos computadores da central, onde ele descobre que os clérigos da Liga Científica tinham construído naves espaciais com capacidade suficiente para toda a classe dominante de Krypton e para mais ninguém. Essa era a confirmação que eles sabiam que o planeta Krypton estava condenado. Na página seguinte, a família volta para casa nas Terras Vermelhas, nos seus overbikes, aonde o Jor-El e a Lara tentam dar a notícia ao Kal-El que o planeta Krypton estava condenado. Mas ele já sabia disso por tudo o que tinha visto nos últimos dias. E além disso, ele também acredita que os seus pais estavam a planear lançá-lo ao espaço sozinho no traje espacial super tecnológico da Lara. Mas nesse mesmo momento eles abraçam-o e dizem que nunca o enviariam sozinho. E depois desse momento em família, a Lara e o Jor-El mostram ao seu filho em que é que estavam a trabalhar. E era uma nave espacial, não só para eles mesmos, mas também para os seus familiares, amigos e vizinhos, entre outras pessoas que eles possam salvar. Mas a Lara só lamenta que a nave espacial não seja grande o suficiente para eles poderem salvar o planeta inteiro, algo que a Liga Científica poderia ter feito. E nesse mesmo momento Jor-El recebe uma notificação no seu comunicador e ele e a Lara veem que tornou-se pública a informação da construção secreta das naves espaciais do clérigo da Liga Científica, feitas para salvar a classe alta, escondendo que o planeta Krypton estava condenado. E essas informações foram carregadas na central da Guilda da Lei em Kendor, o que significaria que teria sido o Kal-El que tinha divulgado a informação. Depois disso, o Kal-El sorri para os seus pais e pergunta para onde eles vão.
Na página seguinte, a história passa para os dias atuais no planeta Terra, mais especificamente no Kansas, onde uma mulher idosa, nos estágios finais de demência em uma casa de repouso, pergunta pelo seu filho, o seu anjo que chegou voando. Porém, as empregadas da casa de repouso dizem que os registros mostram que ela nunca teve filhos. Mas depois disso, a edição termina com a revelação que essa mulher idosa é a Martha Kent deste novo universo absoluto. E agora, malta, na minha opinião, este novo universo absoluto foi um grande acerto da DC. E eu aconselho-vos a ler esta história quando tiverem chance. É uma história muito boa que trouxe coisas muito interessantes para o futuro da DC, para esta nova fase da DC e para este novo universo absoluto, que parece ser muito interessante. O vídeo vai ficar por aqui, mas não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações. E se puder, divulguem o canal, que isso ajuda muito, porque esta é a maneira que vocês têm para mostrar-me que vocês gostam deste tipo de vídeos, o que faz com que eu faça mais deles. Estes vídeos dão um pouco de trabalho a fazer, mas se eu sei que vocês gostam deste tipo de vídeos, como é óbvio, eu vou continuar a fazê-los. Mesmo eles dando um pouco de trabalho, eu gosto de os fazer. E se vocês também gostam, é juntar o útil ao agradável. Mas agora o vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por tudo. Fui.